Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, nossos votos cordiais de muita paz. O notável filósofo Cícero escreveu com segurança que a história é a pedra de toque que desgasta o erro e faz brilhar a verdade. A proposta admirável de Cícero, esse filósofo latino, é um convite às nossas reflexões. Se a história é a pedra de toque que desgasta o erro e faz brilhar a verdade, os fatos históricos merecem-nos um grande respeito. No século XVII, por ocasião da separação da ciência e da religião, Lord Bacon afirmou, por sua vez, que uma filosofia superficial leva o pensamento humano ao materialismo. Mas uma filosofia profunda induz o pensamento humano à verdadeira religião. Eu me utilizaria da palavra paz, que Lord Bacon procurou substituir pelo caráter religioso, para demonstrar que aquela revolução cultural começada no fim do século XV, com o descobrimento da América, e mais tarde com o empirismo científico, é nada mais, nada menos do que o ciclo dos grandes descobrimentos que tem início e que se irá alongar até o momento em que o nosso planeta deixe de ser o presídio escola para ser o grande lar de regeneração. Naquele momento, três grandes cientistas, Hobbes, Gassendi e Locke, examinando as conquistas do heliocentrismo, das leis da gravidade e da grandeza do universo, tiveram a coragem de optar pela negação da tradição religiosa que impunha a fé cega. E, graças à sua coragem, restauraram os três o atomismo grego. Fazendo-se o histórico da criatura humana, observamos que mais ou menos 400 anos antes de Cristo, quando Sócrates apresentava sua ética espiritualista, surgiram, também na Grécia e em Roma, três notáveis filósofos que discrepavam frontalmente da teoria de natureza espiritualista ou idealismo socrático. Eles asseveravam que a vida era um capricho do acaso e que tudo quanto existia no universo era resultado da aglutinação de três fenômenos para a apresentação do mundo material. Asseveravam que toda a matéria é constituída do vácuo, do movimento e dos átomos. Esse pensamento de Leucipo, Lucrécio e Demócrito abriu as portas para o atomismo grego, que veio sobreviver até o momento do século XIX, a partir de 1872, com a descoberta dos raios catódicos por William Crookes, o surgimento da física das probabilidades, ou física quântica. Mas nesse largo período, quando a ciência conseguiu demonstrar que a Bíblia raramente tinha razão, que a Terra não tinha a forma de um disco, mas de um globo, que não era o Sol que girava em torno do planeta terrestre, mas era este, com outros astros, que giravam em torno do Rei, o Rei Solar, a estrela de quinta grandeza, apareceram Johann Kepler, que apresentou as grandes leis universais para demonstrar a estrutura de uma causalidade que transcendia ao conhecimento humano. E, a partir dali, optaram os cientistas pela negação de Deus, porque o Deus apresentado pelas religiões era antropomórfico, era um Deus caprichoso, que possuía uma nacionalidade, prezava a sua nacionalidade
em detrimento dos outros povos, que de certa moda, ou de certa maneira, também eram todos seus filhos. O século XVIII irrompe com a enciclopédia. Nesse momento, o iluminismo francês alarga os horizontes da Terra e os grandes pensadores apoiam aquela tese de natureza científica. O século XIX é o século em que a tecnologia se vincula à ciência para poder examinar a realidade da vida e estabelecer os paradigmas que devem sustentar os valores nos quais nós não apenas devemos crer, mas aceitar como legítimos e aplicá-los à nossa existência. O século XX abre os horizontes ao infinitamente grande, ao infinitamente pequeno, e o século XXI, com a cibernética e a comunicação virtual, abre os horizontes do mundo ao homos virtualis, aquele que se utilizará do sexto sentido, já não necessitando mais da verbalização gráfica, o oral para se comunicar com as criaturas. O nosso encontro desta noite vai fazer uma ligeira análise a respeito da probabilidade de possuirmos paz, a nossa meta essencial. Anteriormente, a meta essencial era a felicidade, mas está demonstrado que a felicidade é muito fugidia. Como escreveu o poeta brasileiro Vicente de Carvalho, é um pomo que sempre pomos onde não estamos e sempre estamos onde não há pomos. Dessa maneira, a felicidade tem uma variante filosófica que vai desde a tese apresentada pelo hedonismo, a beleza, o ter, o poder, ao cepticismo de Diógenes, ao seu cinismo, a negativa. Ter escraviza, não ter liberta, pensava Diógenes. No entanto, os fatos desmentem, porque eu pessoalmente conheço pessoas escravas do que gostariam de ter e deixam de viver, de ser felizes, porque a sua é uma felicidade condicional. Quando eu era jovem, o que não faz muito tempo, as moças me diziam, eu somente serei feliz quando me casar. E os homens, normalmente, quando fossem fiscais do consumo, funcionários do Banco do Brasil, determinadas funções bem gratificadas. E diziam, se eu conseguir passar no vestibular para esta ou aquela doutrina, eu então serei feliz. É uma felicidade condicional, do se e do quando. Mas essa felicidade obstava que o indivíduo fosse realmente feliz, porque ele postergava sempre o momento da sua plenitude na busca de uma meta que não representava o seu ideal, mas sim o interesse imediato de sobreviver com a comodidade hedonista de Epicuro através da posse. Da mesma forma que existem aqueles que têm medo de perder o que têm, existem aqueles que já perderam a esperança do que não vão ter. E desta maneira nós passamos a outras colocações filosóficas. O pensamento de Zenão de Cício, que estabeleceu que nós somos desditosos porque temos medo. Temos medo da morte, temos medo da doença, medo da perda do emprego, medo de uma traição, medo de uma circunstância aziaga. E, em verdade, esse medo que é atávico, ele nos faz lembrar um arquétipo junguiano, é a primeira emoção que a criatura humana experimenta na sua trajetória psicoantropológica. O grande antropólogo norte-americano, Dr. Watson, estabeleceu que no período paleolítico, quando ainda estávamos rastejando nos primeiros pródromos para a humanidade, éramos um animal bípede, mas não pensávamos. Tudo acontecia dentro das 3 funções básicas: comer, dormir e procriar. O que levou Gurdjieff, o notável psicólogo russo, e Pedro Ouspensky, a dividir a sociedade em 2 grupos. Aquele grupo da boca para baixo e aquele grupo inteiro. O grupo da boca para baixo são os fisiologistas. Eles comem, eles dormem, eles fazem sexo e a vida está maravilhosa, desde que essas funções básicas sejam atendidas.
Mas existe na sociedade um outro biótipo, que além de atenderem a essas funções imediatistas, também pensam. Aqueles indivíduos que têm ideais, que sonham, aqueles indivíduos que, na opinião de Viktor Frankl, esse extraordinário psiquiatra austríaco de Viena, que sobreviveu ao Holocausto, estabeleceu como sendo aqueles indivíduos que têm metas, que têm ideais. E ao apresentar a sua doutrina psicológica na filosofia do ser, ele assevera que a pessoa que não tem uma meta, psicologicamente, é uma pessoa morta. É um peso na sociedade. Ninguém pode viver, assevera Carl Gustav Jung, sem ter um sentido psicológico. Quando nós perdemos esse sentido psicológico, a vida desaparece a sua finalidade, nós entramos na rotina que nos empurra para a solidão e logo fazemos um transtorno de natureza depressiva bipolar que nos vai levar inevitavelmente ao suicídio. Seja o suicídio direto pelo autocídio ou seja o suicídio pela morte dos interesses de viver. E nós vivemos uma sociedade utilitarista, individualista, sexista, cujas metas são da boca para baixo. E, em consequência, vivemos uma sociedade que se decompõe, que se degrada, que não tem meta. Uma sociedade atacada pelo pessimismo. E vemos, então, aumentar essa pandemia, que é nada mais do que a depressão. É muito curioso que, se lendo algumas estatísticas populares, chegamos ao riso para poder ocultar a decepção. Eu li uma crônica irônica e humorística que dizia: em cada 10 cidadãos, 3 são depressivos. Então, nós temos aqui uns 300 depressivos por essa estatística. Mas, em realidade, 3 já foram depressivos. E 3 serão depressivos. Sobra apenas um, que vai ter um susto tão grande que fica depressivo também. Então é necessário que nós encontremos um significado para a nossa vida. Eu tenho uma amiga da minha idade, embora ela diga que tem 30 anos menos. Mas como eu tenho a memória regular, eu me recordo dela, desde quando éramos crianças. E não há muito, ela me perguntou, muito emocionada: Divaldo, nós que temos mais de 60, eu disse, mais de 80, sim, você, porque eu estou bordando os 70. E depois esse bordado já vem há 30 anos, minha filha. É uma renda de birro, que tanto faz como desmancha. Mas afinal, o que você deseja? Eu desejo pedir uma caridade. Eu gostaria que você dissesse qual é a minha missão na Terra. E eu lhe disse, deixe para a próxima. Porque nesta a gente tem que rezar e aguardar a morte. O que é que nós, os oitentões, podemos fazer se não cantar como nosso querido doutor? O que é que nós poderemos fazer, ir a mais, se não tropeçar? E a coisa que eu acho mais ridícula na atualidade é quando os jovens, zombando de nós ou de outros idosos, procuram dizer que é a melhor idade. Eu tenho pessoalmente uma antipatia pela melhor idade. E adoro a péssima idade dos 40 anos. Aquela idade horrorosa dos 30. Quem me dera se eu pudesse voltar. E como eu estou sempre viajando, eu já tenho odor de aeroporto, de tanto estar em aeroporto. Eu fico olhando quando aquelas moças lindas sorriem para nós e nos convidam a passar pela ponte. Convidamos, em primeiro lugar, as grávidas, as crianças até 2 anos, o cartão XYZ e as pessoas da melhor idade. Eu aí me afasto para olhar o desfile. É aquela tragédia. Eu nunca me permito entrar nessa fila da melhor idade. E uma jovem que deveria ser míope olhou para mim e disse, o senhor quer entrar? Claro, eu quero, porque tenho cartão vermelho. Não tinha nada a ver com a melhor nem a pior idade. Mas é uma forma do indivíduo que está perdendo a meta. Quando eu ouço o doutor Denizar cantar, e recordo-me de quando ele cantou, nas vezes passadas em que eu sempre estive aqui em Ribeirão Preto, eu vejo que a meta da vida dele prossegue, porque além da medicina, ele descobriu outras metas. Houve o período da fotografia, em que ele conseguiu arranjar páginas belas das paisagens da região.
mas nunca deixou de cantar. Então a sua meta é a beleza. Essa beleza que Dostoiévski colocou muito bem num dos seus belos livros, O Idiota. A beleza salvará o mundo. É uma frase que a personagem, o príncipe Michigan, coloca na sua boca para dizer que enquanto houver beleza na criatura humana, a vida tem um sentido. E não pode haver nada mais belo do que uma boa trovoada em Ribeirão Preto, para diminuir o calor. A nossa vida tem um sentido que não se extingue, principalmente a nossa vida imortal. Porque as nossas metas humanas, de uma ou de outra forma, nós alcançamos. E se não alcançamos, nós mudamos de meta. E conseguimos aquilo que nos preenche o ego, que nos preenche a necessidade imediata. Mas quando nos detemos a pensar que a vida é tão breve, que ela passa com rapidez, e como a minha passou rápida, quando eu olho que tem 88 anos, eu não acredito. Eu pego todo dia a carta de identidade, que já está encebada, para ver se é verdade. Porque quando eu tinha 12 anos, 13, eu olhava um homem idoso de 20 anos e dizia, meu Deus, eu não chegarei aos 20 anos. Porque todo jovem é meio idiota, ele é poeta. E acha que porque é poeta, não tem experiência, ele deve morrer cedo. E eu achava que ia morrer cedo. Então eu olhava aquele veterano de 20 anos e dizia, meu Deus, como ele já viveu. De repente, eu tinha 25 anos e tive um choque. Mas aí eu mudei para 40. Eu digo, 25 anos, está muito bem. Passaram rápido, mas 40, eu não chegarei aos 40 anos. Imagina fulano de tal, que eu conheço, tem 40 anos de idade, meu Deus. E de repente eu descobri que estava com 40. E um dos períodos muito graves é quando entramos nessa contagem, entra 40, 50, 60. A gente confunde 60 com 80, 35 com 70. É o período da decrepitude. Então, de repente, quando eu completei 40, eu olhei para o de 50 e disse, 40 está bem. Mas meio século? Como é que ele pode aguentar viver meio século? 50 anos, eu morrerei jovem. 48, 46 anos. E, de repente, eu estava barbeando-me e era o dia do meu aniversário. E eu olhando no espelho disse, Divaldo, você acaba de completar 50 anos. Eu tive uma depressão. Eu digo, não é possível, com este rostinho nordestino, 50 anos, mas aí eu me olhei bem, olhei uma curva aqui, olhei uma pelanca ali, etc. E aí eu pulei para os 60, digo 50, afinal 50 eu estou muito bem, mas 60 eu não alcançarei. Que engano! De repente eu estava com 70 e tive outro choque moral. Mas aí eu olhei para um de 80 e disse, meu Deus, 70 até que eu estou bem. Ainda não me arrasto, ainda não coloco a dentadura do copo para poder me deitar. Então eu estou indo muito bem. Aí eu olhei para o indivíduo de 90. E quando eu vi aquele velhote que engoliu uma bengala e mantinha a postura, eu disse para ele, olá, boy, espere por mim que eu também chegarei aí. Mas eu já me arrependi terrivelmente, já estabeleci, conforme a proposta do balieiro, mais alguns quinquênios. Espero pelo menos 120 anos com a evolução da ciência, porque eu tive a oportunidade de conhecer o rádio, tenho até vergonha de contar, mas eu sou contemporâneo ao rádio, naquela época maravilhosa, em que o rádio tinha mais estática do que outra coisa. E a gente colocava o rádio na janela para matar de inveja os vizinhos que não tinham rádio, que era um móvel. O rádio primeiro que meu pai comprou, teve que derrubar a porta para o móvel poder entrar. E quando eu soube que lá em casa tinha um rádio e liguei, aquele som de estática maravilhoso me levou ao delírio. Hoje qualquer pessoa tem um telefone pequenino que se comunica com o mundo. E a comunicação foi tão rápida que por mais que eu avance, eu não consigo acompanhá-la. Quando eu peguei o primeiro telefone, o telefone digital ou o telefone celular, ele pesava 5 quilos. Mas, de repente, um amigo chegou e disse, Divaldo, você já viu esse digital? Eu olhei,
ele falava e via a pessoa. Eu digo, isso é coisa de mediunidade, porque não é possível. Como é que podem? E agora com o WhatsApp, não pode haver nada mais lindo e ridículo que aquele assoviozinho. É o WhatsApp. O mundo em sua mão. Você dentro de casa, olhando o mundo. E daqui a pouco, nada disso, a onda mental. Vamos chegar à comunicação transcendental. Daí a busca da imortalidade é a nossa meta. Se nós considerarmos que a vida física, por mais larga que seja, é sempre muito breve, nós então iremos pensar em termos de imortalidade, em termos de reencarnação. Eu estive muito doente no mês de maio e o médico foi terrível, porque disse, você é espírita, não tem medo da morte? Eu digo, mas não quero morrer. Não ter medo é uma coisa, querer morrer é outra. Nada dessa pressa. E eu me lembrei de Chico Xavier. Quando ele completou 90 anos, um repórter perguntou-lhe, é verdade que o senhor está perto de morrer? Olha, aos 90 anos, Deus esqueceu dele, não estava perto não. Deus esqueceu. E o Chico respondeu com bonomia, essa bonomia mineira, vocês estão com a pressa, mas eu não estou com pressa nenhuma. E ainda viveu mais 2 anos. Então, como passa rápido, vamos fazendo as nossas metas para a próxima reencarnação. E quando eu estive bem doente, há 5 meses, o médico olhou para mim e disse, olha, Edivaldo, você escapou de uma problemática coronariana, mas dessa você não escapa, porque você não tem nenhuma das doenças que caracterizam a velhice. Você não tem a doença X, nem Y, nem Z. E eu arrasado, sem poder levantar-me. E eu disse, afinal, o que é que você tem? Ele disse, nada. Eu digo, é fingimento. Eu estou fingindo. Ele disse, você está com estresse. Mas eu fiquei tão contente de ter uma doença dessa. Eu perguntei qual é mesmo? Estresse. Eu digo, nossa. Eu me lembrei do autor da palavra estresse, que veio juntar à psicologia para poder definir os transtornos de comportamento. Mas então eu verifiquei que quando eu estava muito doente e o médico me deu 20 a 32 dias por causa do problema cardíaco, e eu fiquei esperando a morte chegar, era um dia de reunião mediúnica, e eu estava ali deitado aguardando a morte. Não pode haver nada mais antipático do que estar deitado fazendo o quê? Em repouso esperando a morte. Não espere não, porque ela vem de qualquer jeito. Fique à vontade que ela lhe pega na rua, em qualquer lugar. Mas ficar deitado esperando é trágico. E era dia de sessão mediúnica. Eu estava ali, a vida com um novo programa alimentar, não podia falar, e para nós baianos é uma tragédia. Não poder falar é mesmo que tirar o ar que nós respiramos. E o médico dizia, muito cuidado, porque se você fizer esforço, você vai ter um novo infarto ou uma parada cardíaca e adeus. Não tem nada do outro lado, hein? Eu digo, mas se tem o outro lado? Ele diz, não, também não tem o outro lado. Eu digo, então fica do lado de cá. Sorrimos muito. E eu fiquei deitado. Era dia de mediúnica, quando me aparece o Espírito Joana de Ângeles, 10 minutos antes da mediúnica, lá na Mansão do Caminho, e me pergunta, que tens? Eu digo, mas não é possível que o guia espiritual não saiba o que é que o seu guiado tem. Eu disse, minha irmã, eu estou 95% morto. Ela disse, qual é a vantagem? Não está falando comigo que estou 100% morta? O senhor levante-se e vamos à sessão, porque eu estou indo para lá. Eu digo, vou morrer. Esse espírito quer me matar. Chamei um dos meus filhos, que casualmente eu dei o nome de Miguel de Jesus, por motivos óbvios, e ele veio e me levou até a reunião. A nossa reunião mediúnica é aquele momento de comunhão com a vida transcendente. É aquele instante em que a vida é tua e nós podemos comunicar-nos com a vida espiritual. Ter a certeza absoluta de que o envoltório material é apenas um veículo para propiciar o desenvolvimento do Deus interno. Nós somos a terra, nós somos a semente. Nós somos o sol, nós somos o aquecimento. E então eu fui à mediúnica, e para quem sabe de que se trata, é o momento dos diálogos maravilhosos com os que sofrem, da psicoterapia com os desencarnados, da orientação àqueles que se perderam no labirinto da ignorância, da perversidade, os obsessores, mas também para recebermos as luzes da transcendência divina. E eu normalmente faço transe.
Ao chegar à reunião, às 20 horas, começou o trabalho, foi feita uma leitura, alguns comentários, eu fiz o transe. Uma entidade amiga vem, comunica-se para dar instruções e comecei a escrever. Durante uma hora e meia, normalmente eu escrevo nas mediúnicas. E ao terminar, a benfeitora trouxe um espírito muito sofredor que necessitava de orientação. E às 9h30, quando eu voltei à realidade e olhei o relógio, dei-me conta que as dores cardíacas haviam passado. Aquela dor de angina, que eu não desejo a ninguém, exceto aos meus inimigos, se é que eu tenho. Então aquela dor havia desaparecido, eu estava sempre com um vaso dilatador. Porque quando ela começa a rasgar dentro do coração, e aquela impossibilidade de respirar é um parto psicológico. Mas havia desaparecido. Eu então voltei-me para o companheiro que dirige os trabalhos, dei-lhe um toque e falei com toda a dignidade. A dor diminuiu, passou. E como eu não sou de falar muito, aí fui conversando um pouquinho e aparece Joana de Anjos agora, deitar-se. Não estrague as energias que nós lhe transmitimos. Agora vai esperar a morte deitado como o senhor estava. E eu fui me deitar. Já se passaram 24 anos e eu aqui estou. E o meu médico morreu. Teve o infarto do miocárdio e eu fui ao enterro dele. Foi a prece mais comovida que eu já fiz. Muito obrigado, meu Deus. Receba-o no seu seio. Então agora vinha um médico me dizer que eu escapei de uma, mas da outra não. Eu aí dei uma olhada para ele para ver o estado em que ele estava e a probabilidade de ele ir na frente preparar o lugar. Mas ele estava um pouquinho melhor do que eu. Nesse ínterim, eu tive um desmaio. Tive um desmaio e senti-me fora do corpo. Então eu constatei pela enésima vez a imortalidade da alma. Podia ver-me. E eu sabia que naquele estado, que poderia ser um desdobramento da personalidade, poderia ser um afastamento parcial do espírito, mantendo o perispírito ligado ao corpo. Eu fiz o teste para ver se estava desencarnado ou não. Eu puxei a cortina. Se a cortina seguisse, eu estava na Terra. Se não seguisse, já tinha saído do planeta, ido para o mundo espiritual. Puxei a cortina com toda a força e a cortina não me deu a mínima importância de como morri. Agora eu vou aguardar, porque a benfeitora me disse que quando eu descobrisse que havia desencarnado, que não saísse do lugar, porque ela viria logo para me levar aonde eu deveria estar. Então, desta forma, fui olhando o relógio e digo, ela não vai vir coisa nenhuma, eu vou tomar minha providência. E claro, eu vou ver onde é que está o céu. Me lembrei de uma obra recentemente publicada a respeito de O Céu Existe, do Dr. B. Alexander III, o neuropsiquiatra de Harvard, que teve uma morte cerebral e no 8º dia despertou sem sequelas. E materialista, ele diz, acabo de vir do céu. E ninguém me diga que é um delírio, porque eu sou a maior autoridade em cérebro humano. E enquanto me consideravam morto, eu fazia reflexões. Reflexionemos um pouco e façamos um intervalo de meia hora para continuarmos logo depois. Muito obrigado.